Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Felipe aqui, galera. Hoje vamos comentar sobre Josema Bish, que participou e venceu a Classic do Romênia 2025. Lembrando que esse aqui é um dos 5 top shows, né, da Classic, que dão vaga automática para o Mister Olímpia da temporada, galera. Então aqui foi basicamente um duelo que nós tivemos entre o Josema Bish, o campeão da noite, e esse mano aqui do canto, o Tomislav. Confesso que não conheço ele, e aqui meio que não teve competitividade, porque o Josema simplesmente chutou a bunda de todo mundo, passou o carro em cima de todo mundo e venceu esse show, e não é pra menos. Ele tá vindo agora do Mister Olímpia, depois de um processo de ganhar alguns centímetros a mais, ele subiu de categoria, saiu da categoria de 99 quilos, passou para a categoria de 103 quilos, que é a mesma categoria ali de peso que o Ramon Dino traz, galera. E essa aqui já é uma versão bem mais cheia do físico dele, com condicionamento impecável. A gente pode sim afirmar que ele traz um dos melhores condicionamentos de toda a Pro League, se não o melhor condicionamento disparado. Ele também está muito mais cheio e com um aspecto de densidade e maturidade ainda melhores. Confesso que o físico do Josema não é o que mais me agrada, ele carece de alguns pontos que poderiam melhorar o físico dele, ele não tem o melhor arredondamento da silhueta, nem o melhor arredondamento aqui do vasto lateral, a proporção aqui de perna dele também não é das melhores, a cintura é um pouquinho larga, mas é como eu digo, acho que os pontos positivos do físico dele são tão grandes que meio que acabam ocultando ali os pontos negativos, galera. E assim, a cada show que passa, ele vem melhorando o físico, vem melhorando pose. Gosto bastante dos encaixes que ele, das poses que ele manteve aqui no Romênia, porque ele simplesmente posa e fica parado na pose, ele fica parecendo uma estátua, isso chama muita atenção dos árbitros, chama a atenção da gente também, né, que é fã. E assim, galera, ele tá cada vez mais perigoso, e agora na categoria de 103 quilos, o nível verdadeiramente subiu, não teve nenhum perigo para ele aqui nesse show do Romênia, o cara simplesmente chegou com os pés nas costas e venceu, galera. Eu estava pensando agora há pouco, eu acho que o Josema ele pode acabar se tornando uma espécie de Dexter Jackson dentro da Classic Physique. Para quem não se lembra, Dexter Jackson venceu a Open do Olympia de 2008 em cima do Jay Cutler. E embora nos anos seguintes eles não tenham recuperado o título, ainda assim foi um atleta que se manteve por muito tempo dentro do top 5 e qualquer outro atleta que estivesse na frente dele e meio que tropeçasse ao longo do caminho ou não viesse no 100%, o Dexter Jackson simplesmente passava o carro. Eu acho que o mesmo vai se realizar aqui com o Josema. Qualquer um dos atletas que estão na frente dele, Ruff Diesel, Mike ou Ramon, se um desses três caras errar a mão, se perder no caminho e não vier tão bem nas próximas edições do Mister Olímpia, eu acho sim que o Josema tem condições de superar qualquer um deles. Eu não consegui imaginar ele vencendo o Mister Olímpia tão cedo, mas é como eu disse, se qualquer um dos outros atletas tropeçarem, o Josema vai tomar a vantagem, galera. Aqui nesse mesmo show, nós temos aqui os resultados, né? Foi o Josema em primeiro, Tomislav em segundo, o Richard Nag em terceiro e o Piotr ficou com a quarta colocação. E no Mister Olímpia, agora de 2025, ele ficou com a 13ª. Eu não vi tanta diferença na comparação do físico dele entre esses dois shows, mas pelo visto o conjunto que ele apresentou aqui no Romênia não foi o suficiente para manter ele ali com um possível segunda colocação, um possível top 2, até porque era um dos nomes mais aguardados, um dos nomes mais hypados para esse show em específico. A gente também teve o alemão, né, o Luca Reger, que ficou com a quinta colocação. Ele juntou bastante hype ao redor do nome dele a partir de 2022, 2023, que foi quando ele conseguiu seu Procard. Ele é um rapaz muito novo, se eu não me engano ele pegou o Procard com 19, 20 ou 21 anos, alguma coisa assim, mas desde então ele não trouxe nenhum resultado tão bom quanto a gente esperava que ele fosse trazer nesse curto período de tempo. Já é a terceira vez que ele participa do Mister Olímpia. Agora no Mister Olímpia foi a terceira participação dele nesse show, mas ainda está faltando bastante coisa mesmo para ele se colocar ali ao lado dos top 10 dentro do Mister Olímpia, os 10 melhores atletas da Classic nesse atual momento, galera. Pois bem, continuando, dessa vez nós vamos mudar de categoria, embora ainda a gente se mantenha aqui no Romênia de 2025. Dessa vez vamos falar da Open, onde nós tivemos a participação de Andrew Jackett, top 3 da Open pelo Mister Olímpia agora em 2025, e o Joan Pradels, que é um atleta espanhol, assim como o Josema, só que o Pradels ele tá aqui na Open, e cara, que físico o bom dele, galera.
O duplo bíceps de frente aqui do Andrew Jack é com toda certeza um dos melhores de toda a Open Bodybuilding, e o do João Pradells aqui também tá muito bom. Claro que ele tá um pouquinho menor, né? Mas no que diz respeito à estética, o cara tá impecável, perna arredondada, detalhe para tudo quanto é lado, super marcada. Tem aqui as fibras saltando bastante, a cintura é muito boa, ele puxa um vácuo razoável para a categoria. Parede abdominal tá marcada, dorsal se projeta bastante. Ele ainda carece de um pouquinho de arredondamento aqui nesse tríceps dele. O bíceps também é ligeiramente encurtado, né? Mas é uma pose muito forte, galera. Aqui voltando pro Andrew Jack, eu achei que essa versão aqui dele tá levemente mais cheia que a do Mr. Olympia agora de 2025 e um pouquinho mais condicionada também. Muita gente ficou muito surpresa e contente com o fato dele ter pegado o top 3 agora nesse último Mr. Olympia, que eram uns atletas ali que tava meio que tropeçando ao longo das temporadas. Em 2024 ele tropeçou bastante, ele perdeu algumas posições, ficou ali com top 5 atrás do estreante da época, que era o Martin Fitzwater. Continuando aqui, de frente o Pradells e o Jack estão impecáveis, de lado é a mesma coisa. O Pradells ainda precisa de um pouquinho mais de posterior aqui para poder se equiparar com o volume massivo que ele traz de quadríceps. Mais uma vez, ainda precisa de arredondamento nesse tríceps. O formato muscular não é dos melhores. Só que a partir do momento que a gente olha ele de costas aqui, já é vinho e água. O Pradells ele precisa melhorar muito, porque de frente ele é impecável, de lado ele é muito bom, só que de costas ele leva um atropelo significativo do Andrew Jack, que melhorou consideravelmente essas costas dele aqui nos últimos anos. O cara tá com um dos melhores duplos de costas da categoria, o braço é muito bonito, o ombro tá em dias, dorsais perfeitas. O glúteo não tá com o melhor dos formatos, né? Mas tem umas fibrinhas aqui, tá bonito. E o posterior também, a cada show que o Andrew participa, esse posterior dele vai se encaixando. Agora o Pradells não, ele tem uma largura ok de dorsal, mas ainda falta bastante espessura mesmo, falta bastante detalhe. Mais ombro, mais braço, mais glúteo. Ele tá com o glúteo bem pequenininho, gera uma espécie de desproporção. Esses adutores também podiam estar um pouquinho mais colados, mas eu gostei aqui bastante do posterior de coxa dele, que estava bem marcado, galera. O duplo bíceps de frente é uma pose fraca para ele, a expansão também não é lá essas coisas, né? Ainda continua sendo uma pose fraca. E assim, galera, eu acho que eu gostaria de ver ele fazendo um longo off-season, melhorando bastante esse físico. É um físico bonito, é um físico agradável. Eu consigo sim imaginar ele entrando no top 10 da Open no Mr. Olympia. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, ou até mesmo 3 anos. É um atleta muito bom, muito jovem. Já rivalizou com o Josema na época que o Josema estava na Open. E assim, se ele fizer um offzinho de 1 ano, talvez 2 anos, então voltasse a competir, eu acho que ele pegaria resultados cada vez mais expressivos, galera. Aqui o Andrew Jack venceu e convenceu, não tem muito o que argumentar a respeito disso, né? É um físico bastante bom, o cara é grande, estético, cheio. Muita gente curte o físico dele bem mais que o físico e o conjunto que tanto o Rádio Chopin quanto o Derek Lunsford trazem. Ele destoa bastante desses dois nomes, né? Porque ele é um atleta bem mais alto, ocupa bem mais espaço no palco. E depois desse top 3 no Olimpíada de 2025, se ele continuar acertando a mão, eu acho que em 2026, cara, eu acho que não é nenhum exagero imaginar o Andrew Jack vencendo o Olímpia pela Open, galera. Aqui nesse show do Romênia, nós tivemos um brasileiro, né? O Fabrício Moreira, voltando aos palcos da 212, dessa vez ele trouxe um conjunto super condicionado. Eu não lembro de ter visto ele tão seco quanto ele veio aqui nesse Romênia, só que infelizmente não foi o suficiente. Ele ficou com a 4ª colocação, atrás aqui do Radslav, também não conheço ele, o Hilário e também o nosso mano Mauro Coelho, galera. E assim, foi um físico bem bacana, uma participação boa. Ele ainda está na busca da vaga para 212 do Olimpíada de 2026. Eu acho que, considerando a melhoria, as melhorias que ele fez nesse físico, ele ainda vai conseguir essa vaga com uma certa tranquilidade, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um like aí. Um beijo, um abraço e até a próxima.